Boa noite, um abraço carinhoso no coração de todos vocês. Iniciamos então esta live, essa exposição doutrinária, uma reflexão com todos os companheiros que estão aí conectados no Facebook do Centro Espírita Lar de Jesus de Joaçaba, e mais uma terça-feira. Vamos dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, buscando pensar, refletir, meditar sobre questões tão importantes para as nossas vidas. A doutrina espírita nos faz pensar sobre as questões essenciais, as mais importantes, nosso processo reencarnatório nesse mundo, nesse planeta que serve para nós, se apresenta para nós como uma grande escola. Convido a vocês então para a nossa prece de início. Jesus, nosso Mestre, queridos amigos, benfeitores do mundo espiritual, que trabalham fervorosamente, felizes, concentrados, harmonizados, sempre na paz do Cristo, buscando o esforço em assistir, auxiliar aos espíritos que estão na terra, encarnados, diante das suas aflições, das suas provas. E rogamos a Ti, Mestre, que nesses dias de aflições e tormentos, preocupações extremas, Tu possas estender o Teu manto de paz e de amor, alcançando as casas, os corações, as mentes de todos os irmãos que passam por esses momentos de tristeza profunda, de desespero, para que se sintam renovados, reconfortados, tenham essa confiança, persistência em permanecer sempre no caminho que Tu nos apresentou. Por esse dia maravilhoso, por esse momento abençoado, agradecemos. Assim seja. Então, em muitas obras espíritas, em alguns pontos das obras básicas, em outras obras também subsidiárias, como a gente fala, que prosseguem essa reflexão e entendimento sobre as questões do espírito, fala que a Terra, ela se apresenta, ela é para o espírito uma escola. Então a escola tem esse propósito de ensinar, estimular o conhecimento. Então quando a gente fala como espírito, qual que é o processo de entendimento, de conhecimento, de estudo que nós como espíritos necessitamos? Logicamente que na Terra nós também buscamos o intelectual, o conhecimento em muitos outros aspectos, outras áreas que são necessárias. Por isso Jesus ele fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade também ela está presente nas questões físicas, do mundo material, as questões da nossa saúde, de como nós precisamos e necessitamos conduzir nosso organismo físico, conheceram também sobre as questões materiais da vida, daquilo que nos circunda, enfim, tantas questões visíveis, né? Mas principalmente também, que é o essencial, o ponto primordial, é o conhecimento e entendimento das questões morais, as questões que definem e ditam, mostram o ritmo das nossas vidas. Então esse ensinamento, essa escola, ela provoca isso na essência de cada espírito. Então se a gente para pensar, quantos de nós, voltando a lembrança para o passado, um passado às vezes não tão longo, recente, momentâneo, percebendo
quais foram as experiências, os momentos que nos fizeram compreender muitas coisas e que às vezes naquela condição que nós nos encontrávamos de dormência, presos, escravizados por uma visão embaçada da vida. E aquela situação, aquele momento, aquela experiência lá momentânea, nos fez perceber muitas coisas importantes e essenciais da nossa vida, e que a partir dali, daquela situação, daquele momento, nós passamos a utilizar um pouquinho mais da paciência, do amor, da persistência, da confiança, sobre o que realmente representa a vida e como eu preciso e necessito, naqueles momentos, me comportar e agir. Então, existe uma história oriental que ela conta que um casal que estava prestes a... Eles desejavam muito morar juntos, casar, mas nesse início da relação eles não tinham um local para ficar, uma casa para comprar, porque não tinham o dinheiro suficiente, não tinham os recursos. Então esse casal acabou indo morar com a sogra. O rapaz foi morar com a sogra, a mãe da jovem, a mãe e o pai da jovem. Só que naqueles momentos, naqueles dias que foram passando, houve uma relação muito difícil da jovem com a sogra, onde se tornaram adversárias. E o ódio, a raiva começou a surgir naquele momento, fazendo com que aquela jovem ficasse revoltadíssima com a sua sogra. Não suportando mais, não conseguia estar dentro de casa, observando e vivendo com aquela senhora. Então essa jovem foi até um ancião, que era uma espécie de um guru, para aquela aldeia, para aquela comunidade, pedir o que ele podia fazer para auxiliá-la a se ver livre daquela senhora que incomodava tanto, que não permitia que ela vivesse feliz. Então aquele senhor apresentou um líquido para ela e pediu que ela colocasse esse líquido pela manhã no alimento que ela iria consumir no café da manhã. Depois, ao meio-dia, ela colocasse também um pouco desse líquido no alimento do meio-dia, do almoço, e também à noite. E ela rapidamente pensou que era uma substância para que tirasse a vida daquela senhora. Só que ele salientou que era preciso que ela mudasse o comportamento com a sua sogra, tratando bem nesses dias, sendo atenciosa, aparentando ser amiga, conversando mais com ela, se aproximando, para que quando acontecesse o pior, eles não rapidamente entenderiam, achariam que fosse a jovem, porque ela tinha muita dificuldade com essa senhora. E ela assim o fez. Levou o líquido para casa, fez todo o processo, como foi a orientação do ancião, e começou a ter mais diálogo, começou a se aproximar, conversar, para que ninguém desconfiasse dela. E nessa aproximação que ela estabeleceu, surgiu a partir dali um sentimento diferente. Isso provocou no seu coração uma visão diferente. E ela começou a agir com paciência, tendo mais vontade e desejo de conversar, ouvir mais. Enfim, com o passar desses dias, surgiu uma admiração que ela até então ela não tinha. E quando ela percebeu isso, ela desistiu de que aquela senhora perdesse a vida, porque agora ela pensava diferente, sentia diferente. Ela retorna até o ancião, pedindo que ele de alguma forma auxiliasse, porque ela não queria mais se ver livre dela, da senhora, sogra, porque havia percebido que ela era importante para ela. Ele aprendeu a gostar dela. Então o ancião diz que, na verdade, não havia nenhum veneno naquela bebida, naquele líquido, mas que o veneno estava no seu coração, que agora havia sido diluído por um outro sentimento de amizade, de admiração, de compreensão.
Então a gente vê que nessa história, esse exemplo de que um sentimento, o pensamento, a vibração no coração nosso, ele pode alimentar um ódio, um rancor, uma raiva, tirando a alegria da nossa vida, porque quando o indivíduo deseja o mal para o outro, no sentido de uma revolta, é como se nós mesmos nos envenenássemos. Então o nosso DNA espiritual, criado por Deus, Deus é nosso Pai, nesse DNA, ele não é construído, não é definido, criado por Deus, para que ali surgisse e permanecesse a mágoa e a raiva. Não é feito para isso. E quando nós insistimos em vibrar no nosso ser, na nossa intimidade, esses sentimentos de ódio, de raiva, nós nos sentimos doentes. Isso a própria ciência material, ciência da Terra, a medicina, descobriu isso. Esse tipo de sentimento provoca reações muito complicadas, que se traduzem, se apresentam como doenças. Então, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, chama atenção para essas questões também. O grande desafio é a gente pensar sobre essa verdade para nós, para nossa intimidade, para dentro de nós. Por que tenho sofrido tanto nesses dias, nesses meses, nesses anos? Qual é o ponto principal? Por que eu me inflamo tanto como quando determinada pessoa fala alguma coisa? Quando eu escuto uma notícia? Quando eu ouço um ataque, alguém que complica na relação, nos faz críticas, por exemplo. De onde vem essa inflamação? Essa exaltação? Então, os Espíritos nos falam que o orgulho é uma chaga da humanidade. Então, o que é esse orgulho, senão a ideia nossa, construída ao longo do tempo, das encarnações, de que nós somos o centro da vida, o centro de tudo. Então ninguém pode contrariar as nossas ideias, dizer que a nossa vontade não está certa, dizer que eu estou errado. Então a partir disso surge uma revolta dentro de nós. E essa revolta se traduz, se apresenta como as questões difíceis na existência. As brigas, revoltas, contendas, que muitas vezes destroem relações bem importantes, de amizades longas, que se diluem diante desses momentos, desses acontecimentos, promovidos pelo orgulho, de relações familiares bem importantes, porque a família também é essa sala, essa matéria desta escola. A família reúne espíritos que não por acaso se encontram nessa configuração de pai, mãe, irmãos, e precisam estar nessa sala de aula para trabalhar essas matérias da paciência, da compreensão, da ajuda, da caridade, enfim, tantas virtudes que a escola tem como objetivo estimular, porque a escola não é somente a transmissão do conhecimento, mas o estímulo para que o próprio indivíduo, o espírito, a criança na escola que nós conhecemos, ela possa buscar o entendimento, buscar o conhecimento, sentir-se feliz, estimulada a buscar. Isso que nutre a alma, nutre a mente e o espírito.
Eu me lembro, quando te fala em escola, talvez muitos de vocês, quem sabe os avós também, na minha primeira série do primário, que eu estudava no interior, eu me lembro que na primeira série, uma professora, ela tratava de 4 turmas, na verdade. Primeira série, a segunda série, a terceira série e a quarta série. Todos na mesma sala. Então, eram crianças diferentes, no sentido de um tinha menos conhecimento, outro estava mais adiantado, outro estava mais adiantado ainda, mas essa professora tinha que trabalhar com tudo isso. E existia uma carteira onde se sentava, em que nessa mesma carteira sentavam 2 pessoas, 2 crianças. Então nós vemos que tem uma similaridade, porque nós aqui na Terra estamos perto de muitos espíritos, no trabalho, na comunidade, na família, próximos. E como essa experiência, né, que eu falei para vocês, onde há essa aproximação e precisa ter entendimento, porque você está do lado do outro, diferente, o outro também tem as suas particularidades, a sua personalidade, mas é preciso conviver com essas diferenças. E um grande desafio, uma grande dificuldade do ser humano é essa questão da diferença. Compreender, respeitar. Não há unanimidade mas em ideias, pensamentos, mas é preciso ter essa unicidade de sentimentos, onde mesmo que o outro pensa diferente, tem a sua opinião, eu amo, eu gosto mesmo assim. Não concordo com algumas posições, perfeito. Posso dizer, nesse ponto eu não concordo. Mas continuar com essa relação de respeito, de compreensão. E isso é um ensinamento. Isso é o que também essa escola da Terra para o espírito busca a todo instante, porque são muitas circunstâncias onde a gente se vê desafiado, a gente vê essa necessidade de buscar o conhecimento da própria alma. Mas como conhecimento com relação a sentimentos, a vontades, a ideais. Então esse conhecimento, ele nos é trazido pelo maior professor que a humanidade já conheceu, que é Jesus. Então no Evangelho, esse professor nos passa todas essas matérias que tem como propósito estimular conhecimento, ensino, em todas as questões da existência humana, do espírito. Não só para essas encarnações e muitas outras encarnações. Que nós entramos em contato com essa matéria do Cristo, mas que até hoje, ainda atrasados, com preguiça, com falta de vontade, não buscamos conhecer isso, estudar sobre isso, sentir isso e viver isso. Então nós lembramos também de uma história que conta que um grande pintor, aclamado, admirado pelas qualidades das suas obras, ele comunica às pessoas daquela região que em determinado dia ele apresentaria uma obra, uma pintura, que era a figura de Jesus. E no dia dessa apresentação desta obra, havia muitas pessoas, autoridades, pessoas que avaliavam obras, entendidas, admiradores. Eram muitas e muitas pessoas que estavam naquele ambiente, com muita vontade de observar e avaliar aquela obra. Então eis o momento que foi tirado aquele véu que estava sobre a obra, e todos ficaram estupefatos. Era mais uma obra lindíssima. Era a figura de Jesus. Em frente uma porta.
como se estivesse ouvindo nessa porta e batendo na porta. Era uma figura lindíssima. Todos apreciaram, ficaram magnetizados, encantados com a beleza e a singularidade daquela obra. Só que uma pessoa que estava ali, que era uma pessoa que conhecia de pinturas, ele exclamou que ele via um defeito na obra. Porque aquela pintura, aquela figura, aquele desenho da porta, aquela porta não tinha fechadura. E havia esse erro. E ele questionou sobre isso. E então o pintor, ele fala que aquela porta, ela representa o coração humano em que Jesus está pedindo para entrar. E que essa fechadura do coração humano, ela só é possível que se abra por dentro. Então vejamos que essa história, ela traz essa realidade intensa, profunda, verdadeira. Que a mensagem do Cristo para entrar nos nossos corações necessita que essa porta seja aberta por dentro. É uma decisão nossa. Porque em muitas palavras em que às vezes a gente lê e os religiosos leem frases do Cristo no Evangelho, como por exemplo aquela passagem onde ele fala: vinde a mim, vós que estiveis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Essa chamada de atenção dele fala sobre vinde a mim. Porque a ideia de muitos de nós é que Jesus venha até a mim, venha me ajudar, venha até aqui me socorrer, venha até aqui alinhar os meus problemas, me tirar dessa situação. Quando ele pede nesse momento, vinde a mim, e esse vinde a mim, ele representa uma movimentação, para que a gente saia desse nevoeiro, das tristezas, da revolta, da acomodação, da dormência, da fadiga mental e espiritual, saindo desse nevoeiro, que é uma espécie de escravidão mental. Ao sair do nevoeiro, a gente começa a observar e perceber outras realidades que até então eram invisíveis. E essas realidades se traduzem na realidade que outras pessoas demonstram, mostram para nós, de como é o correto, a forma ideal de a gente conduzir a nossa vida. Mas quando a gente está nessa questão de dormência, a gente não consegue reconhecer isso. Não consegue observar no outro esses exemplos, essas formas, esse ensinamento em que o outro, nosso irmão, que está do nosso lado, muitas vezes nos apresenta e nos traz como exemplo. Então esse vinde a mim, ele nos pede essa movimentação. E como é importante esse processo de movimentação. Então, além de os Espíritos falarem sobre uma escola, em alguns momentos também os Espíritos falam que a Terra representa também um hospital. A gente sabe que um hospital é um local onde a gente vai buscar o tratamento para as nossas doenças, nossas enfermidades. Então, se a gente está aqui num planeta de provas e expiações, como os Espíritos dizem, provas são situações que se apresentam na nossa vida com o objetivo de nos fazer crescer e progredir. São aquelas situações, muitas vezes, difíceis da vida, problemáticas sobre o nosso olhar, que necessitam esse entendimento, necessitam essa renúncia, essa boa vontade, necessita suplantar os nossos sentimentos do orgulho, da preguiça, da má vontade,
para que sigamos adiante, vencendo aquilo que está dentro de nós, que nos impede de ser realmente felizes. E as expiações é essa situação da purificação, do burilamento da alma, através dos sofrimentos, não se apresentando como um castigo, como um pagamento. Mas a expiação tem esse propósito de liberação, de burilamento e purificação. Então, a expiação também é uma prova, e a prova se apresenta nesse objetivo do progresso. Então, se a gente está aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, e os Espíritos falam que o mundo de provas e expiações é um local onde o mal ainda suplanta o bem. Mas que gradativamente no progresso dos espíritos que estão vinculados a um planeta, a um orbe, faz com que esse orbe, esse mundo, esse planeta, essa dimensão, ela vá progredindo, se adiantando. Então não é o planeta fisicamente que acontece isso, mas essa média de sentimentos de todos esses espíritos que estão vivendo nessa Terra. Então, à medida que vai havendo esse progresso coletivo, vai havendo isso que os espíritos chamam de uma transição planetária. Então, se nós estamos aqui na Terra, também trazemos as nossas doenças espirituais. E necessitamos desse tratamento. E também quando nós falamos sobre tratamento, sobre um hospital, Jesus também é o médico de almas, é o doutor que apresenta propósitos sobre a nossa saúde, a prescrição sobre de que forma, qual o medicamento importante, necessário, ideal, para que a gente possa conquistar e produzir na nossa vida esse estado de saúde. Então, quando a gente fala sobre medicamentos, existe um livro ditado pelo espírito de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que chama Agenda Cristã. Então, nesse livro há um capítulo que fala, e André Luiz coloca como título, Medicamentos Evangélicos. Nesse capítulo ele apresenta, aponta, estudando Jesus, 30 medicamentos evangélicos. São 30. Depois a gente vai postar esses medicamentos no Facebook lá de Jesus. Então, inicialmente, um desses medicamentos, ele fala, ajude sempre. Veja que interessante. Ajude sempre. Porque esse sentimento de ajudar, de fazer o bem, então a gente pode falar assim, eu ajudei e eu fui ajudado. Porque quando nós estamos ajudando, seja qualquer situação, seja qualquer circunstância, em casa, no trabalho, em qualquer lugar onde a gente esteja, mesmo estando em casa, é possível ajudar alguém. Com uma conversa fraterna, um diálogo. Enfim, são inúmeras formas. E a gente ouve muitas pessoas dizer, mas eu ajudo quem me ajuda. Mas o que a proposta de Jesus como medicamento, como remédio, ajudar sempre, é ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Nem um agradecimento muitas vezes, sem um reconhecimento, mas ajudar porque isso a gente sabe que isso nos faz bem. Não esperando um lugar no céu, mas ajudar tendo essa certeza, essa confiança, e isso é verdadeiro, porque Jesus apresenta isso, de que o ajudar nos faz bem. Então, por isso que André Luiz apresenta esse primeiro medicamento, ajudar sempre. Então, lembrando que Jesus apresenta essa ideia também, esse medicamento,
onde ele fala que ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, o que seria esse ajuda-te, que o céu te ajudará? Porque os Espíritos nos informam, na questão até 489 do Livro dos Espíritos, que no momento da nossa reencarnação, que se inicia na fecundação, na concepção, nós temos um espírito ao nosso lado, que é o espírito mentor, o mentor espiritual das nossas vidas, o anjo guardião, que tem por essa missão, dizem os Espíritos, zelar pelo seu protegido, guiando-o pela senda do bem. Essa é na questão 491, onde os Espíritos dizem que o anjo guardião, o nosso mentor espiritual, a sua missão é guiar o seu protegido pela senda do bem. A senda é um caminho estreito. Nós muitas vezes procuramos caminhos mais fáceis, os caminhos mais largos. E nesses caminhos fáceis, muitas vezes estão ali ilusões, ficções. Então o caminho estreito, ele precisa de comprometimento, mais trabalho, mais esforço, é mais trabalhoso. Mas é por esse caminho, essa senda estreita, que nós estimulamos e produzimos o conhecimento, o fortalecimento e as certezas da vida. O segundo medicamento que André Luiz apresenta nesse capítulo é o não temas. Não temas. Mas como que a gente vai, diante das situações da vida, inúmeras situações, doenças, traições, frustrações, não temer. Então esse não tema, que é um medicamento, ele se expressa nessa confiança de que o Espiritismo traz, como evangelho redivivo, nos apresenta essa grande verdade, essa realidade, esse conhecimento de que a vida continua, de que a vida não acaba aqui com a morte no túmulo, e que existe um sentido para que essas experiências, essas situações visitam a nossa existência. O medo é uma reação natural do ser humano. A saudade também é algo natural. O medo, nós necessitamos do medo para que a gente não se arrisque, não nos coloque diante de situações perigosas. Então é algo natural que o medo ele surja na nossa mente, no nosso espírito, para que a gente possa se precaver e tenha prudência. Mas o temor pode carregar o indivíduo a um desespero. No Evangelho há uma passagem onde os discípulos estavam assim temerosos, aflitos, e eles falam: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? E Jesus então responde: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante isso. Então essas preocupações, logicamente que a alimentação, o frio, é uma preocupação normal aqui da Terra. Mas que tudo isso, se a gente procurar primeiro o reino de Deus, que é essa paz de espírito, essa tranquilidade, essa confiança, essa fé verdadeira no sentido da vida, tudo o restante nos será acrescentado. É um irmão que chega, observando a nossa necessidade, como tem acontecido agora nesse momento da pandemia. Muitas movimentações, trabalho, pessoas se sentindo tocadas no coração, na alma, que precisam fazer alguma coisa. Então basta a gente ver um noticiário, a gente vê
muitos eventos, muitas situações que comovem mesmo. O menino, ele apresenta uma proposta, uma ideia que, como se diz na linguagem, viralizou na internet. Ele reuniu, ele limpou seu cofrinho, as moedas e o dinheirinho que guardava no cofrinho, para fazer uma doação para os necessitados. Então veja que nesses momentos que a humanidade experimenta esses desafios do sofrimento, que não por acaso visitam a todos uma pandemia global do planeta, em que há um pensamento, uma ideia, que isso é uma realidade, porque o bem é uma lei natural, a fraternidade, a solidariedade é algo natural, está no DNA espiritual nosso, no momento da nossa construção, que ao longo do tempo das nossas vidas, no passado e também no presente, fomos esquecendo, recusando tudo isso. Então, busca de Jesus primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Porque há um impulso muito grande dos seres humanos, de nós, a buscar muitas coisas fúteis, supérfluas, e nos esquecer daquilo que é mais importante, daquilo que realmente é essencial, que estão dentro de nós, determinando a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Porque isso está ligado às reações nossas, que não são, como muitas pessoas podem acreditar, cerebrais, somente físicas. A origem do sentimento, do pensamento, das ideias, está no espírito, que se revela na nossa mente, tendo sinais, luzes e movimentações no nosso cérebro. Então é preciso sempre, justamente, estarmos atentos. Por que eu sinto isso? De onde vem esse sentimento? O que provoca isso? E a primeira movimentação é do raciocínio, da percepção, da análise, daquilo que está dentro de nós, buscando o socorro, o auxílio, a movimentação interior, através da prece, estimulando o silêncio, perdão, a compreensão. Porque se o indivíduo se movimentar de forma impulsiva, se permitindo a isso, muitas vezes essas situações se apresentam de forma desesperadora, muito triste e difícil de ser vencida. Possível sim, mas naquele momento difícil. Então Jesus tem essa proposta do Evangelho como um grande medicamento. Uma história também, para a gente fazer a conclusão, conta que na Europa, na época da Segunda Guerra Mundial, havia uma pequena cidade que foi invadida, escolas, templo. Então muitas edificações daquela comunidade foi destruída. Depois dessa destruição, o povo, as pessoas daquela cidade retornam e começaram a reconstruir hospital, escola, residências. E também o templo, onde elas se reuniam para fazer suas preces e orações. E haviam nesse templo uma imagem de Jesus, que foi toda despedaçada, toda destruída. E esse grupo então começou a reunir aqueles pedaços para montarem, para construir novamente aquela imagem. E ela foi toda recuperada. Só que o problema é que, naquele momento da conclusão da imagem, faltavam as mãos. Então eles chamaram um escultor da região para que ele desse conta de fazer, de construir o final da imagem, deixá-la pronta. Então ficou um dia marcado para que lá pudesse ser apresentada a imagem reconstruída. E naquele dia muitas pessoas estavam ali, e quando eles tiram o véu que cobria a imagem, as mãos não estavam lá. Mas o escultor colocou uma frase numa placa que dizia assim: sejam vocês as minhas mãos.
E essa mensagem desse escultor ecoa nos nossos corações e nas nossas mentes, pelo Cristo que bate, faz o toque-toque na porta da nossa alma e do nosso coração, pedindo para entrar. Então a frase de sejam vocês, sejamos todos nós as mãos do Cristo. Mãos que amparam, mãos que socorrem, mãos que ajudam. Então que Jesus, na sua imensa paz, na paciência para conosco, seus irmãos também, esteja sempre conosco, nos auxiliando, para que nessa escola da terra, nesse hospital, nós possamos usufruir da melhor forma essas propostas de iluminação, de conhecimento e de restauração. Obrigado, boa noite a todos. Faremos então a nossa prece final. Jesus, querido amigo, felizes por esse encontro de corações, nós te agradecemos imensamente. A ti que governa esse mundo. E todos nós desejamos que tu possas governar o nosso coração, a nossa mente, as nossas vidas. E temos consciência que o maior empecilho para que isso aconteça somos nós mesmos. Mas tende paciência, Senhor. E mais uma vez abraça todos os nossos irmãos nas suas dificuldades, quais sejam, na fome, na tristeza, no desespero, no pensamento, pelo suicídio, na desordem. Enfim, a todos, Senhor. Visita seus lares, seus corações. Por essa noite abençoada, querido Mestre, por estarmos aqui pensando em Ti, vibrando em Ti, possamos nos manter sempre contigo. Obrigado. Que assim seja.